Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão. Porque tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus presente, Pai da eternidade e príncipe da nossa paz. Amém. Porque tu és Senhor e Salvador das nossas vidas e um Deus de amor. Te agradecemos, Deus. E viemos lhe pedir agora, em nome de Jesus, por esse momento, Senhor, que vamos estar juntos em comunhão, falando do teu nome, falando da tua palavra, que tu venha estar sendo conosco, nos abençoando e nos dando a tua bênção e a tua graça. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia, Senhor. Bom, hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto que nós já falamos, mas ele é um assunto que nós vamos fazer um outro enfoque nele. Nós vamos falar novamente sobre a fé. Eu gostaria que as irmãs abrissem a Bíblia lá em Tiago 2. Nós vamos ler do 14 ao 26. Depois de Hebreus, bem no fim. Depois de Colossenses, Depois de Hebreus. João, Pedro, Mais para cá. Antes de Pedro. Antes de Pedro, depois de Hebreus. Depois de Hebreus. Termina as cartas de Paulo, Tiago 2. é que Tiago é pequeno. É pequeno. Os livros do final, tudo pequenininho. João, Eu troquei de zóio, percebi. não estou enxergando nada. O outro também. Ah, pode ler. Então vamos lá. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver ações que as comprovem? Esse tipo de fé é capaz de salvar? Suponham que um irmão ou uma irmã não disponha de roupas e de alimentos diários, e alguém lhe diga: paz, aqueça-se e se alimente bem, sem lhe dar nada daquilo que ele necessita. Que bem há nisso? Da mesma forma, a fé por si mesma, se não for acompanhada de ações, está morta. Mas alguém dirá que você tem fé e eu tenho ações concretas. Mostre-me essa sua fé sem atos, e eu lhe mostrarei a minha fé por intermédio das minhas ações. Você crê que Deus é um? Que vantagem há nisso? Os demônios creem nisso também. Esse pensamento os faz temer de medo. Entretanto, o insensato quer certificar-se de que a fé sem ações concretas é estéril. Não foi Abraão declarado justo por causa dos seus atos, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Se você pode ver que a fé cooperou com todas as ações, mediante as ações, a fé foi contemplada. E a passagem do Velho Testamento que diz: Abraão teve fé em Deus e isso foi creditado em sua conta como justiça, foi cumprida. Ele foi chamado até mesmo amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é declarada justa por causa das suas ações e não apenas por causa da sua fé. Da mesma forma, Raabe, a prostituta, também não foi declarada justa por causa de suas ações quando acolheu os mensageiros e os enviou por outro caminho. De fato, como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem ações está morta. Qual que você leu? Eu li Tiago 2, li do 14 ao 26. Não entendi sobre você. Esse trecho que eu li do livro de Tiago, ele é um dos mais debatidos
e um dos mais fundamentais do Novo Testamento. Ele é muito debatido nas aulas de teologia e na teologia. Por quê? Fé sem obras, ela é morta. Então tem muita gente morta aí, viu? Tem, né? Por quê? Porque diz que tem Jesus, que crê em Jesus, mas não pratica as obras que Jesus praticava. É. É isso que Tiago está dizendo. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, e a nossa fé é fundamentada no quê? Em Cristo Jesus. E Paulo dizia bem isso: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é uma verdade, a partir do momento que eu reflita a vida de Cristo. A partir do momento que eu pratique as ações que Jesus praticava. Porque se eu falo isso, se eu prego isso, mas eu não vivo isso, as minhas ações não refletem isso, adianta de alguma coisa? Não. Não. Não adianta de nada. A minha fé é vã. Por isso que no livro de Apocalipse, por isso que Jesus lá no livro de Mateus diz o seguinte: falarão novas línguas, colocarão a mão nos enfermos, curarão enfermos, expulsarão demônios no meu nome. Mas chegado o dia do julgamento, eu vou olhar para muitos deles e vou dizer: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Mas nós não fizemos isso no seu nome. Ele falou: vocês conseguiram fazer isso por causa do meu nome, mas vocês não refletem a minha vida. E um pouco antes de Jesus falar essa expressão, ele falou assim: olha, todas as vezes que você vê um necessitado, que você vê uma criança desamparada, o órfão, a viúva, e todas as vezes que vocês ignorarem essas coisas, vocês não estão ignorando a eles, vocês estão ignorando a mim. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, porque eu estava descalço e vocês não me deram o que calçar. E ainda os discípulos perguntam: mas mestre, quando que nós vimos? Quando que nós vimos você com fome? Quando que nós vimos você com frio, com sede? Ele falou: todas as vezes que vocês ignoram a um desses, vocês estão ignorando a mim. O que Jesus está dizendo? Não adianta você falar que vive pelos meus passos, mas não faz aquilo que eu faço. Quando que Jesus dispensou uma multidão com fome? Nunca. Nunca. Quando que Jesus excluiu um doente? Nunca. Ele sempre se preocupou. Que todas as vezes que vieram perguntar para ele, fizeram. Agora, não adianta eu, por exemplo, eu ando com umas moedinhas no painel do meu carro. Às vezes. Então, todas as vezes que batem lá e tudo mais e tal, às vezes eu não tenho. Às vezes eu realmente não tenho. Mas pelo menos falar com aquela pessoa eu falo. Falou: olha, que você tem um bom dia. Olha, hoje eu estou sem nada, mas que Deus te abençoe. Ou às vezes que colocam, hoje mesmo nós estávamos vindo para cá, antes de vir para cá, nós passamos pela igreja. Quando nós estávamos no sinal ali, é a Messina, aquela que desce? Quando nós estávamos no farol da Messina, veio um garoto, colocou um amendoim lá com aqueles R$3, eu necessito R$3 e tudo mais. Tal. Eu falei: olha, garoto, eu não estou sem nada, mas que Deus te abençoe.
e boas vendas. Agora, tem pessoas que Fecha o vidro. fecham o vidro, Agora, ignora tem completamente. Na Páscoa eu vi, o irmão falou, eu não tenho. Eu falei, daí, moço, você confia no Pix? Confio, moça, deu. Cheguei em casa, fiz as balas pra ele. Mas aí, eu já fico meio assim com esse negócio. Eu não dou. Dinheiro eu não dou mesmo. Né? Ah, se você estiver Gente. vendendo alguma coisa, eu até compro. Dar dinheiro eu não dou. Nós Já somos compra tal de se comer, uma barrinha. Mas que nem essa semana bateu alguém dentro de casa, essa semana não, ontem. Eu estava arrumando algumas coisas lá na garagem da minha casa, estava arrumando um filtro lá na garagem de casa, passou um senhor, falou, olha, eu moro na rua de trás, estou passando por dificuldades, estou desempregado, quero alguma coisa para comer e tudo mais e tal. A Zilda virou e falou assim, olha, gente, não tem nada sobrando. Eu falei, pega lá um pacote de macarrão. Vamos lá, tem aí. Eu não posso dizer não. Eu falei, aberta, eu não vou dar. Eu não posso dizer não. Mas então, Cleber, Eu não tenho, nós somos porque eu lá tenho. No Tosse, né? Então, quando a gente saiu, eu senti um rapaz sentado, né? Assim, na calçada. Aí eu tinha comprei um negocinho de peixe lá para o Zé comer, porque ele não para de comer, toda hora tem que estar comendo, né? Aí já estava aberto. Aí o menino pediu, né? Se a gente podia ajudar o moço, né? Eu falei, gente, dinheiro eu não dou. Aí falei para ele se ele queria, né? Aquela coisinha assim. Ele pegou. Antes do sinal abrir, ele jogou na nossa frente, gente. Ele queria dinheiro. Tem muita coisa errada? Tem. Mas aí eu tenho que fazer a minha parte. Porque da mesma forma que eu vou ser julgado pelos meus atos, quem está pedindo também. Outro dia foi aí no São Vicente, né? O rapaz chegou na beira do carro lá, eu desci, que o Zé não dele, ele queria dinheiro para comprar comida para as crianças. Aí eu falei para ele, então espera um pouquinho que eu vou lá dentro, eu pego uma marmitex, né? E trago. Que é muito mais do que R$1. Sim. Imagina se ele esperou, ele falou que não precisava. Não, mas isso daí, ele não quer, isso aí ele tá mentindo. Agora Sumiu. Agora, por exemplo, esse é um exemplo prático do que ele está dizendo. Tudo bem? Fé sem obras, ela é morta. Mas eu tenho que fazer também a minha parte. E se eu continuar lendo, se eu pegar do versículo 1, nós lemos do 14 em diante, se eu pegar do 1 ao 14, Tiago vai estar falando sobre julgamento. Porque muitas vezes nós julgamos as situações, nós julgamos os outros e nós nos esquecemos aquilo que Jesus nos ensinou no Pai Nosso, que a mesma medida que eu uso para julgar, eu serei julgado. E Tiago fala bem sobre isso, também fala sobre isso. E ele até cita, ele falou, não nos esqueçamos aquilo que Jesus nos ensinou no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Não julguem para que não sejais julgados. Você falou isso domingo, né? Eu passei isso para o José Amaral, ele ficou meio esperto, assim, sabe? Então, muitas vezes nós dizemos que temos fé, que confiamos em Deus, que acreditamos na palavra de Deus, porém não a praticamos. Mas aí eu entro no assunto que você me falou. Mas a gente ajuda, mas até onde a gente está ajudando e até onde a gente está sendo muleta. Mas aí, veja, eu tenho que ter discernimento em tudo do que eu faço. O fato de eu fazer ações de fé, fazer ações que Cristo faria, não diz que eu tenho que também ser tonto. Eu não posso me deixar ser explorado. Eu tenho que ter discernimento.
Tudo que faz, faça com discernimento. Deu para Mas entender? Como assim? Como que você... O caso, por exemplo, do dinheiro. Ah, bateu na minha porta, pediu dinheiro, eu dou? Não. Ah, eu quero comprar comida. Tudo bem, vou lá dentro, faço uma sacola de comida e entrego na mão dele. Você não pediu dinheiro para comprar alimento para suas crianças? Tudo bem, o dinheiro eu não tenho, eu tenho o alimento. Serve? Deixa eu abrir só para ele pôr. Tá jóia. Serve? Deu para entender? Mas muitas vezes não serve. Muitas vezes não serve. Então eu tenho que usar esse discernimento. Olha, eu quero dinheiro. Ah, não tenho. Bateu no vidro do meu carro, eu estou pedindo no farol, tem umas moedinhas aí para me ajudar, e que não sei o que e tal, e bababá, e esse abaixa o vidro e está cheirando uma cachaça violenta. Aí você vira e fala assim, viu, é para isso que você quer dinheiro? Eu conheço gente que anda com aquelas barrinhas de cereal, que anda com pacote de bolacha. Ah, eu estou com fome. Abaixa o vidro do carro e dá um pacote de bolacha. Entendeu? Aberto, né? É aberto. Ou não, ou fechado. Ou muitas vezes o fechado usa para vender. Eles vendem. Né? Então, mas o importante é dizer assim, olha, eu creio em Deus, eu tenho fé na sua palavra, mas eu não reflito as atitudes, ela é morta. Essa fé é da boca para fora. Deu para entender que fé, ele tem que estar atrelado com o quê? Com ações, com atitudes. Tudo bem? Deu para entender isso? Tá. Agora, você conhece a fé intelectual? Tiago falou dela aí. Sabia que existe uma fé intelectual? Sabia, Arlete? Não. O que é uma fé intelectual? A fé intelectual é aquela que não passa de palavras, de pensamentos, elas não têm atitudes. Só fica pensando. Vou fazer. E Tiago cita isso. Por exemplo, ele fala da fé dos demônios. Ele fala da fé dos demônios. Ele fala, vamos ver isso daí? Versículo 18 lá. Ó. Mas alguém dirá que você tem fé e eu tenho ações concretas. Mostre-me essa sua fé sem atos, e eu lhe mostrarei a minha fé por intermédio das minhas ações. Ele está falando de dois extremos. Aqueles que têm a fé, que diz que tem fé, mas não tem ações, e aqueles que dizem, olha, eu não tenho fé, mas pratico boas obras. Eu não creio no seu Deus, mas pratico boas obras. Está falando de dois extremos. Vocês já ouviram esse tipo de pessoa já ou não? Ah, eu não acredito em Deus, mas eu pratico boas ações. Meu pai. Eu pratico boas ações. Ele fala que mas- ele tem o Deus dele, E aí? a fé dele. Se você crê que Deus é um, que vantagem há nisso? Ele está dizendo, tanto um quanto o outro estão errados. Mas será que a pessoa de fato não tem fé também? É menos, eu acho. Tem sim. Não, meu pai A não fala que ele não tem faz fé. ação boa, tem, gente. Não pode Ele não fala ter. que ele tem a fé dele e o Deus dele. Que ele conversa com Deus, mas ele não precisa estar dentro da igreja. Senão Deus não tinha dado 10 casas para ele. Você vai rebater com uma pessoa que você vai para a igreja quinta e domingo, igual minha mãe, ele fala que a minha mãe tá apaixonada pelo pastor? Mas é aquela famosa história. Tudo bem, eu creio em Deus, só que a palavra nos diz que Deus é um só. Não existe. Então não existe o Deus dele. É um Deus só. É um Deus só.
Ah, eu acredito no meu Deus. E se for o dinheiro? Não, mas Deus é um só. É isso que Tiago está dizendo. Não adianta eu falar, eu faço boas obras e Deus é um só. Acredito no meu Deus, só que tem um problema. O problema de praticar as boas obras está errado? Não. Mas o problema de acreditar no meu Deus... E uma coisa que eu acho bonita do meu pai desde criança, todo alimento meu pai agradece. Que a gente às vezes não faz, o meu pai toda a vida. Qualquer lugar que ele esteja, ele, oh meu Deus, obrigado. Oh meu Deus, que não deixe faltar. É isso que Tiago está dizendo. Essa é a fé dele. A fé intelectual versus a fé salvadora. Fé salvadora é aquela que todo mundo se apega nela dizendo, não, a minha salvação está nas minhas boas obras. Mas eu não acredito em Deus. Ou acredito num Deus que é o meu Deus, não é o Deus que está descrito aqui. Não é o Deus que está escrito na palavra. Isso é a fé salvadora versus a fé intelectual. E tem aquele que só fala assim, não, eu acredito em Deus, mas as ações deles não refletem aquilo que Deus quer. Não passa da teoria. Isso é ser hipócrita. Isso é ser fariseu. Tudo bem? Deu para entender? Então, assim, acreditar em fatos teológicos e em Deus não significa que você vai ser salvo. Você é um teólogo, legal, lindo, bonito, maravilhoso, tal, beleza, tudo mais, mas as minhas ações têm que refletir isso. Se as minhas ações não refletirem a fé que eu prego, ela é morta. E nisso eu acabo ainda prestando mau testemunho e levando outros a cair, induzindo outros a cair no erro. E eu vou prestar conta sobre isso, quando eu ajo dessa maneira. Tudo bem? Deu para entender essa história de fé intelectual vezes fé salvadora? Qual das duas está certa? Nenhuma das duas. A fé que está certa, a fé que demonstra é aquela que eu reflito a vida de Cristo através das minhas ações. Não adianta nada eu sair dizendo, olha, eu sou crente, olha, eu aceitei Jesus, olha, eu sou cristão. Beleza, lindo, maravilhoso. Mas as minhas atitudes não condizem com isso. Você quer ver um exemplo claro disso? Tiago diz isso, ó. Lá, versículo 19. Os demônios creem nisso também. Parte B do versículo 19 aí. Creem e estremecem, né? Sim. O demônio crê em Deus? Crê. Ele sabe que Deus existe. Foram criados por ele. Eram anjos. Sabem da existência de Deus. E temem ele, têm medo de Deus, porque conhecem o poder de Deus. E sabe também qual que vai ser o final deles. Só que qual é a atitude deles? É de arrependimento? Não. Pelo contrário. Deu para entender essa história? Fé, crer somente, mas as minhas atitudes não refletem isso. Qual é o final deles? Condenação. Condenação eterna. Então, deu para entender que essa história de fé sem obras, ela é morta? E a fé intelectual também é aquela que não reflete as minhas atitudes. Vou dar um outro exemplo prático disso.
Creio que Deus cura. Lindo, bonito, maravilhoso. Olha, eu estou passando por um problema, estou doente e tudo mais e tal. Beleza, tenho orado a Deus e tudo mais. Aí vem uma pergunta: está fazendo sua parte? Foi no médico? Não. Não. Está tomando remédio? Não. Tomou vacina? Não. Não, mas Deus não cura? Cura. Mas Ele também usa o médico. Ele não deu o dom para o médico à toa. Meire trocou o óculos, não trocou, Meire? Eu estou precisando trocar o meu, porque o meu também já era, Meire. Mas, é assim, agora adianta a Meire ir lá no oculista, foi no oculista, pegou a receita, lindo, bonito, maravilhoso, foi na ótica, mandou fazer o óculos, fizeram o óculos para ela e tudo mais, e o óculos fica lá em cima da escrivaninha. Ou na gaveta. A gaveta precisa do óculos? A escrivaninha precisa do óculos? Não. Quem precisa do óculos? A Meire. Mas tem hora que dá vontade de tirar, porque ficou bem diferente. Ficou bem. Mas é até o seu corpo acostumar. Nossa. Então, assim, é preciso ela acreditar que o oculista que fez a receita para ela acertou. E que ela precisa do óculos. E ele falou, pelo menos uma semana eu vou ter que aguentar. Porque vai estar difícil. Depois vai vagabundo, vai. Depois, então, assim, mas meu Deus cura, mas eu tenho que fazer a minha parte também. Eu conheço uma historinha que diz assim, um certo sujeito participou de um naufrágio. E aí ele orou para Deus e falou assim: Deus me salva. Aí passou por ele a tampa de um piano, ele não subiu em cima. Passou um barril, ele não subiu em cima. Passou um pneu, ele não subiu em cima. Morreu. Estava ele e um outro sujeito. O outro sujeito que estava perto dele subiu em cima da tampa do piano, assim que viu. Morreu também, porque demorou o navio para chegar. Só que aí, assim que chegou um navio, perto, um médico que estava no navio foi lá e fez reanimação e o outro voltou. Só que os dois foram parar no céu por uma questão de segundos. E aquele que estava lá, que tinha orado para Deus e tinha pedido para Deus a salvação, foi questionar a Deus. Pô, Senhor, você não escutou a minha oração? Escutei. E por que você não atendeu? Atendeu o outro. Sendo que nós dois estávamos na mesma situação. Ele falou assim: na verdade, eu atendi os dois. Que eu mandei a tampa do piano, mandei um barril, mandei um pneu. Quem subiu na tampa do piano? Ah, mas ele também morreu. Ele também morreu, mas foi reanimado, está de volta. E vai contar a história que você não aceitou. Pô, por que ele mereceu? Porque ele me obedeceu. Ele soube entender que a tampa do piano foi eu que mandei. Ou você viu algum piano no barco onde você estava? Falou, não, eu não vi então, mas o piano estava lá no porão do barco. Deu para entender? Então, muitas vezes, Deus nos atende da forma que nós queremos? Não. Porque o que ele queria? Que um anjo descesse do céu, fosse lá, pegasse ele pelas mãozinhas, levasse ele até uma ilha, ou levasse ele até um país povoado e dissesse: está salvo. Era isso que ele queria. Deu para entender? Não adianta eu falar, reclamar depois, por exemplo, nós passamos por uma coisa chamada pandemia. Um monte de gente, como é que Deus permite que isso acontecesse com a humanidade, porque um monte de gente morreu e tudo mais e tal. Beleza. Mas a turma não entende que uma vacina foi criada em tempo recorde. De quem foi isso? De quem foi a inspiração? Eu acho que a vacina demorou.
Se você pegar a história, por exemplo, nós temos a penicilina, nós temos outras medicações, outras vacinas que demoram pelo menos 10 anos. Nós estamos falando de uma vacina que saiu em 2 anos. Para liberar a vacina. E o povo também não fez o que era para ser feito, porque na minha casa, graças a Deus, de parente ninguém pegou, mas cumpriu ali, ó. Agora um sai e traz para outro dentro de casa. E outras coisas do mercado, a gente chegava para salvar com tudo. Então, Sim. Lá no braço. Então teve pessoas que não fizeram aquilo que tiverem que ser feito. foi ninguém. E criticam Deus ainda por causa disso. Eu conheço os 4 que trouxe para a família porque foi para baderna. Na casa do meu filho. E olha, nós estamos falando de uma situação que eu e a Zilda sabemos bem qual é o resultado disso. E olha que nós tomamos vacina, vacinamos o Nicolas. Isso exime a gente de problemas? Não. Em casa também. A gente perdeu 4. E não foi para bagunça. Todo mundo. Quem foi Tudo pra bem, bagunça? atinge a todos? Atinge. Mas não abalou a nossa fé. Ah, não. Por quê? Porque nós sabemos que nós fizemos tudo aquilo que foi pedido para que fosse feito. Falaram, chá é bom, limonada é bom, água com limonada. Lá em casa, O pessoal minha fica mãe. inventando história também. Só que muitas vezes, a gente precisa saber e entender as coisas. A fé, simplesmente ela por si só, sem ações, não resolve. É isso que Tiago está dizendo. Ações por si só, sem fé, também não resolve. Elas não garantem a minha salvação. É interessante porque a minha menina pegou e eu ia na casa dela ajudar ela. E meu genro também pegou e nós não pegamos. Nós não pegamos. E nós passamos 41 dias com o Nicolas no hospital, internado com ele. Nós não pegamos. Eu tinha medo, mas eu falei, eu tenho que ajudar ela. Nas primeiras semanas, nos primeiros dias, que são os dias mais cruciais, eu estava com ele num isolamento. E o médico disse, provavelmente você vai pegar. A cada 3 dias fazia o exame. Não. E eu passava 24 horas por dia com ele. Nós vacinamos. Não, meu marido teve que fazer a cirurgia. Ele teve que fazer urgência, a cirurgia dele. Teve que fazer, falei, o nariz lá não desce. Na segunda e na terça, eu tinha que trocar o marca-passo dele urgente, estava oscilando. Não, no nosso caso, eu me revezava com a Zilda. E a Zilda também não pegou. Em casa, meu irmão pegou e ficou em casa. Você viu o quartinho lá, que jeito que é, né? Gente, E nós- vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Nós vamos partir para a conclusão. Bora. Os homens são justificados, então, pelas obras ou pela fé? Pela fé. Não? Pelas obras. Pela fé. Fé. A fé em Cristo. Porém, fé sem obras, É Morta. morta. É morta. Então, o homem é justificado diante de Deus pela fé. Só que se a fé não apresentar obras, Não tem validade. tem validade. Então, um não anda sem o outro. Deu para entender? Tudo bem? Então, se eu digo que eu tenho fé em Cristo Jesus, que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador, que não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, se as minhas ações não refletirem as ações de Cristo, está morto. Deu para entender? Tudo bem? Tá certo? A verdadeira fé nos move. Ela nos encoraja a nos movimentarmos, a tentar de novo, a persistir. E fazer as coisas para Deus com alegria é melhor ainda, né? Opa! A gente brinca, né, Arlete? É tanta roupa, mas no final nós se diverte nesse bazar, né, Arlete? Tá aí. Sabe o que é isso? Se diverte. Sabe o que é isso? É genuidade dos atos. São atos genuínos.
e atos genuínos de fé. A gente tem vontade de torcer, assim, mas depois a gente... só Porque vai- quando vê aquela montanha de roupa, aquela pilha de roupa, você vira e fala assim, Deus, eu mato o nós vamos, pastor. eu mato o pastor, nós vamos dar conta disso. Não, nós não vamos conseguir e tudo mais e tal. Aí quando chega e vê lá tudo organizado, tudo bonitinho, tudo terminado, que não sei o que, não é gratificante? É, muito. Eu saio satisfeita. Ele fala assim, não, meu irmão, mas não vai dar trabalho. Tá tudo arrumadinho lá, desce lá para você ver. Eu falo, ai, Jesus. E, gente, eu vou falar uma outra coisa para vocês antes de nós terminarmos. Deus nos deu talentos e dons. E Ele não nos deu para nós enterrarmos esses talentos e esses dons. Ele nos deu para nós colocarmos em prática, para nós usarmos. Lembremos da parábola dos 10 talentos. Ele deu talentos para todos os servos dele. E o que aconteceu com aquele que enterrou? Ou seja, aquele que não usou. O que aconteceu com ele? Morreu. Servo mau e negligente. Mandou tomar os talentos dele e dar uma piaba nele. Por quê? Porque ele não usou aquilo que Deus nos deu. Ah, mas eu não tenho dom nenhum. Tem. Todo mundo tem. Nem se for para falar da vida do outro, mas tem dom. Tem dom. Então, vamos sair da teoria e vamos colocar as coisas em prática. Vamos exercitar a nossa fé. Como é que eu exercito a minha fé? Mostrando ações disso. Botando ela em prática. Então, quando eu falo eu vou botar minha fé em prática, é somente na oração? Não, é no exercício dela. Estando atuante, mostrando a vida de Cristo para os outros, através do meu testemunho. O melhor evangelismo é o meu testemunho. Amém? Amém. Tá bom?